Olá! Hoje vamos apresentar o controle de um sistema com 4 tanques cônicos. A proposta desse projeto é controlar o nível de 2 tanques em um sistema composto por 4 tanques. Isso a partir do controle da vazão da saída das bombas. Todos os tanques podem ser abastecidos pelas bombas. Foi controlado o nível dos tanques 1 e 2, que também estão sujeitos ao abastecimento pela vazão dos tanques 3 e 4, localizados no nível superior. Para abastecer o sistema, a planta conta com um reservatório de líquido, do qual é bombeado o líquido para os tanques. A vazão de líquido pelas bombas é distribuído para os tanques por meio de duas válvulas, V1 e V2. Dessa forma, o conjunto B1 e V1 atuam sobre os tanques 1 e 4, enquanto o conjunto B2 e V2 atuam sobre os tanques 2 e 3. Com relação à geometria dos tanques, optou-se por utilizar tanques cônicos, buscando obter uma dinâmica distinta da que é comumente estudada. Vale ressaltar que todos os tanques possuem as mesmas dimensões, sendo R minúsculo raio menor, R maiúsculo raio maior, H maiúsculo a altura do tanque e H minúsculo a altura da coluna de líquido. Nesse sistema, a vazão das bombas são as variáveis manipuladas e o nível dos tanques inferiores são as variáveis controladas. Os tanques estão sujeitos a duas perturbações. São elas a vazão de saída dos tanques superiores, pois as vazões Q3 e Q4 escoam diretamente para os tanques inferiores, influenciando seus níveis, e a chuva. Como os tanques não possuem cobertura, há a possibilidade de entrada da água da chuva, que pode se somar às vazões provenientes das bombas e dos outros tanques. A planta foi projetada de forma que a vazão de cada bomba influencie 2 tanques distintos. A bomba 1 injeta sua vazão nos tanques 1 e 2, enquanto a bomba 2 distribui sua vazão entre os tanques 2 e 3. Após cada bomba, há uma válvula divisora de fluxo, que separa o fluxo em dois, de modo que a soma dessas vazões seja aproximadamente igual à vazão total da saída da bomba. Há um forte acoplamento entre as valhas de controles, pois parte da vazão destinada a um tanque acaba se tornando um distúrbio para outro. Dessa forma, qualquer ajuste na vazão de uma bomba impacta diretamente não apenas o tanque-alvo, mas também o tanque adjacente, tornando o controle do sistema mais desafiador. Foi realizada uma modelagem caixa branca, na qual obtivemos equações derivadas que descrevem o comportamento do sistema a partir de leis físicas envolvidas. Foi aplicado o princípio da conservação de massa e a equação de Bernoulli, assumindo-se que o fluido no reservatório é incompressível. Considerando a conservação de massa, o volume em um intervalo de tempo é a vazão de entrada menos a vazão de saída no mesmo período. E a partir disso e da equação do raio em função da altura do líquido no tanque, obtivemos a expressão da derivada da altura do tanque em função da altura do líquido e da vazão de entrada. Os tanques superiores não possuem a vazão adicional QTS. Adicionando a variável de proporção gama, que define a fração da vazão proveniente das bombas direcionada aos tanques e a perturbação da chuva, chegamos nas equações diferenciais. Consideramos que no tanque o raio da base é 2 metros, o raio do topo é 4 metros, a altura do tanque é 8 metros, a vazão para os tanques inferiores é 70% e o coeficiente de descarga é o adotado nas aulas do professor Leonardo Torres. Relacionamos as equações conforme o diagrama a seguir, em que a matriz A define como os estados evoluem em relação às suas derivadas, a matriz B expressa a influência das entradas sobre essas derivadas, a matriz C conecta as saídas do sistema aos seus estados internos e a matriz D representa o efeito direto das entradas na saída. Aplicando-se a transformada de Laplace, chegamos às equações e o diagrama mostrado. Por fim, foi feita a validação do modelo. Foi determinado o valor do erro médio para a saída e, com isso, constatamos que o modelo linearizado é representativo com relação ao sistema real, sendo o erro maior em regime transitório. Para fins de comparação, foi realizada a mesma validação com degraus de amplitude maiores, o que faz com que a planta saia da região de equilíbrio calculada inicialmente. Constatamos que a não linearidade da planta é expressiva, visto que o erro quadrático médio entre o sistema linearizado e o sistema não linear cresceu 2 ordens de grandeza. Nós aplicamos 3 estratégias de controle diferentes: PI, PI com desacoplador e o PI adaptativo. Antes da gente começar a desenvolver os controladores, a gente precisa entender muito bem os requisitos que a gente quer ter em malha fechada. O primeiro deles, tempo de acomodação de 5% menor que 180 segundos, máxima subelevação percentual de 5% e erro nulo em regime permanente para variações tanto no em degrau na entrada quanto na referência quanto na perturbação. Novamente, antes da gente desenvolver os controladores e começar a calcular, a gente precisa entender qual entrada melhor controla qual saída. E para isso a gente precisa do emparelhamento. A gente primeiro encontra a nossa matriz de ganho DC, calcula a nossa RGA, que ela é calculada dessa forma, esse é um produto ponto a ponto, e nós encontramos essa RGA em específico aqui, onde a diagonal principal tem valores positivos, o que indica para a gente que a nossa entrada 1 deve controlar a saída 1,
e a entrada 2 vai controlar a saída 2, porque foi dessa forma que nossa matriz de transferência foi montada. E por fim, o nosso índice de Linderlinsk aqui, que ele traz para a gente um número maior ou igual a maior, né, que zero nesse caso, ou seja, igual a 0,8163, que indica para a gente que, por nosso sistema ser um sistema 2 por 2 e o N ser maior do que zero, ele é um sistema estável. Partindo para o PI sem desacoplador, nós criamos essa estrutura de controle aqui, onde aqui nós temos a planta não linear com suas perturbações, temos aqui a nossa saturação e o nosso PI com o anti-wind-up, que recebe, né, esse erro de saturação, e os nossos filtros de referência, porque esse PI ele vai inserir um zero dominante aqui por querer, porque a gente está querendo acelerar a resposta da planta. Para a gente calcular esse PI, a gente utilizou, né, o PI ideal, KP 1 mais 1 sobre TIS, e a gente utilizou a alocação de polo, ou seja, essa é a nossa função de transferência utilizando esse PI em específico. Nesse caso aqui, a gente decidiu é, aplicar critérios de desempenho mais rígidos do que o necessário, do que o que a gente realmente quer inicialmente, para que durante a implementação física, durante a implementação do sistema no geral, pode acontecer alguns erros de modelagem, alguns erros de medição, e o sistema ele pode não respeitar perfeitamente os critérios de desempenho que a gente estabeleceu inicialmente. Então, a gente estabeleceu critérios de desempenho mais rígidos para que mesmo que se aconteça alguns desses erros, né, de modelagem, de ruído, sinal ruidoso, a gente consiga ter com que a saída do sistema esteja dentro do que a gente desejou inicialmente. Então, a gente escolheu aqui um tempo de acomodação de 120 segundos e um, uma máxima sobre elevação nula, ou seja, 0%. Então, o nosso zeta vai ser igual a 1 nesse caso. Realizando os cálculos, substituindo aqui na equação, a gente tem o nosso controlador igual a 2 por 39, que multiplica 1 mais 1 sobre 4473S, que é o nosso PI. O nosso CP, que é o nosso field de referência, ele vai cancelar esse zero dominante que está aqui. Então, a gente 1 sobre 44,33S mais 1. E, por fim, a gente escolheu o tempo, né, do anti-wind-up sendo igual ao tempo de integração, TI igual a TT. E nossa estrutura do controlador PI ficou dessa forma aqui, o PI com um anti-wind-up. Seguindo, né, o PI com o desacoplador, nós seguimos a mesma estrutura, o mesmo PI para as duas saídas, os mesmos fios de referência, só que agora a gente colocou um desacoplador, que basicamente ele vai, né, desacoplar a resposta das malhas, e nós colocamos como malha desejada, como função de transferência desejada, né, nosso sistema desejado, a diagonal, né, a matriz diagonal da matriz inicial aqui, que é o nosso sistema. Ou seja, nós estamos ignorando, tentando, né, ignorar os acoplamentos que existem entre as duas entradas e saídas. E por fim, o nosso PI adaptativo, que ele foi realizado, né, foi criado sem o desacoplador, e ele tem alguns estimadores aqui. Primeiro, nosso estimador de ponto de equilíbrio, que ele lê a saída, né, e insere aqui o nosso ponto de equilíbrio de volta com o nosso ponto de equilíbrio aqui no nosso U de equilíbrio. Nós também temos um estimador de ganhos, que ele lê a saída atual e estima qual que é o melhor KP, qual que é o melhor TI, né? Nosso tempo de integração ideal, e realimenta o nosso controlador, que é um PID com parâmetros variáveis, e o nosso filtro de referência aqui também. Nesse caso, nós utilizamos aqui um, um escalonamento de ganhos. Por fim, a análise final, nós temos aqui, né, o PI sem desacoplador. Ele não apresentou sobreoscilação, mas apresentou aqui uma certa é, perturbação, dada a variação do outro sinal, né? Aqui em cima, a entrada 1, ela varia um pouquinho, quando a entrada 2 varia muito. O nosso PI sem o PI, desculpa, o PI com desacoplador, ele teve uma resposta muito parecida, e sem o acoplamento existente, ou seja, a gente vê aqui que não teve perturbação nas plantas, na planta paralela, né, na parte paralela da planta. E o PI adaptativo, que ele não se comportou tão bem quanto com o desacoplador, teve uma pequena sobreoscilação, teve uma pequena perturbação aqui, mas ambos os três controladores, né, eles fizeram com que o sistema ficasse dentro dos requisitos que a gente estabeleceu inicialmente. Agora, a comparação entre os sistemas, a gente aplicou aqui degraus com amplitude um pouquinho maior, para a gente poder ver como é que o sistema se comportaria fora do ponto de equilíbrio. O PI simples, ele continuou tendo essa pequena perturbação aqui, não teve sobreoscilação e é, acomodou dentro do tempo esperado. O PI com desacoplador, ele, por sair um pouco do ponto de equilíbrio, ele teve uma pequena, bem pequena perturbação aqui.
né, nesses pontos onde o outro sinal ele varia. E o PI adaptativo também se comportou muito bem, nesse caso, tendo uma perturbação menor do que o PI simples. Todos eles acomodaram dentro do tempo desejado e não tiveram uma sobreoscilação expressiva. Na parte da perturbação, nós aplicamos aqui uma perturbação de amplitude 1, 3 milissegundos. O PI, ele acomodou com um pouquinho, ele, né, rejeitou essa perturbação com um pouquinho mais de 200 segundos. O PI com desacoplador com algo cerca de 150 segundos. E o PI adaptativo rejeitou essa perturbação com quase, né, 200 segundos certinho. Nesse caso aqui, a gente pode ver, né, em todos os casos no geral, a gente pode ver que o PI com desacoplador ele obteve melhor comportamento. Como proposta de continuidade deste trabalho, sugerimos a implementação de um controle adaptativo autoajustável, utilizando a modelagem recursiva da planta, com o objetivo de aumentar a robustez do sistema diante de variações e incertezas. Isso permitirá que o controlador aprenda a dinâmica do processo em tempo real, ajustando seus parâmetros de forma contínua. Também o uso de um controle adaptativo com desacoplador é sugerido para eliminar ou atenuar os efeitos de acoplamento entre variáveis, promovendo um controle mais eficaz. Outra proposta é o uso de um controle preditivo MPC, para prever o comportamento futuro do sistema e otimizar as ações de controle em tempo real. Além disso, esse controle lida naturalmente com sistemas MIMO, permite a consideração explícita de restrições operacionais e apresenta um bom desempenho em sistemas com atraso ou dinâmica lenta, que são características presentes em sistemas de tanques interconectados. Por fim, se propõe a filtragem de graus na referência para reduzir variações abruptas que poderiam causar overshoots, oscilações ou esforço excessivo nos atuadores. Muito obrigada pela atenção.